T-Voz a gente vai falar um pouquinho sobre aquele movimento que pede a redução do salário do prefeito, do vice e também dos vereadores. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que deve acontecer com relação a esse projeto. E para falar um pouco da legalidade disso tudo e como tem que acontecer, a gente vai falar um pouquinho com o Dr. Elber Magalhães, que é o presidente da OAB aqui de São Joaquim, está aqui hoje no T-Voz para falar um pouquinho sobre isso. Dr. Elber, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, é um prazer recebê-lo para falar de um assunto que está em pauta hoje no meio político e também aqui na cidade. Obrigado. Eu que agradeço o convite e sempre que tiver a oportunidade estarei e parabenizo pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo junto à comunidade joaquinense e toda a região. Agora, doutor, o senhor como uma pessoa que já foi vereadora, uma pessoa que acompanha, inclusive, já acompanhou bastante e acompanha ainda os acontecimentos da cidade e também como presidente da OAB há vários anos. Como que o senhor acompanhou, tem acompanhado este caso aí desse movimento aqui na cidade? Eu acho que é um movimento legal, justo, que a população está às vezes descontente com esses salários e ela, desde que esteja fazendo pacificamente como está ocorrendo, eu entendo que tem todo o direito e todos aqueles que são contrários devem respeitar a opinião da gente. Não é que é toda correta de todo mundo, mas tem que se respeitar. Aqueles que discordam, às vezes um outro político fala não deve reduzir, nós temos que respeitar, como ele também vai respeitar essa manifestação da população joaquinense. Mas, doutor, na sua visão, como uma pessoa que também já foi vereadora aqui em São Joaquim, já esteve lá na Câmara e acompanhou também outros mandatos de outros administradores, os salários, na sua opinião, assim, como que o senhor vê? É um salário um pouco exagerado? O que o senhor tem ouvido também com relação a isso? Quase 22 mil reais para prefeito bruto, porque depois tem os descontos e acaba recebendo aí seus 16 mil. Vereadores 5.083, mas com os descontos, os vereadores vão receber por volta de 4 mil e o vice-prefeito que recebe 6.300 reais, mais os descontos deve receber acho que por volta de uns 5 mil reais também. Como que o senhor vê também esses salários? É um pouco abusivo mesmo? Olha, se você analisar o contexto da economia brasileira, você pode pensar que é um salário alto. Com relação, eu tenho a minha posição, não fujo, respeito aqueles que divergem da minha opinião, que isso é natural. Eu acho que para prefeito não acho exagerado. Eu acho exagerado. Vice-prefeito, ele não tem, enquanto não estiver no exercício do seu mandato, substituindo o prefeito, eu acho que é um salário exorbitante. Eu sou mais radical do que essa manifestação. Eu acho que ele não deve receber. Ele não está no exercício. Ele só estará quando o prefeito se ausentar. Aí eu acho que ele deve receber o que o prefeito recebe. Se ele ficar 10 dias, ele vai receber proporcionalmente aos 10 dias. Se ele ficar 30 dias, vai receber integralmente. E quanto aos vereadores, eu tenho uma posição seguinte: eu entendo que 2 salários mínimos é o suficiente para que o vereador exerça seu mandato dignamente. Não que eles não estejam exercendo, longe disso. Mas eu acho que aquele que quer trabalhar em prol da população joaquinense, vivendo na economia que nós estamos vivendo, eu acho que 2 salários mínimos é o suficiente para os vereadores. Cerca de R$ 1.500 hoje, né? R$ 1.500, R$ 1.600, né? Isso, é 788, é um pouco mais de R$ 1.500. Para 2 sessões no mês, seria o ideal, no caso? Sim, é lógico, tem o argumento que às vezes o vereador não está só naquele momento ali, mas se você for analisar, a maioria dos vereadores trabalham. Se eles trabalham, então eles não vão falar assim, olha, larguei a minha profissão para ir exercer esse cargo político. Então eu acho que é o suficiente, respeita a opinião de todos os vereadores, ou daquele político, ou daquele cidadão joaquinense que esteja discordando do meu posicionamento, mas isso faz parte. É porque no caso a gente tem que partir do princípio, ou a gente parte desse princípio, de que a política é um ideal de vida, são ideais de pessoas que entram na política para fazer o bem comum e o benefício para a população no geral. Não seria uma carreira, um local onde as pessoas receberiam aquele salário e fariam da política uma carreira, no caso. Como você colocou, na política é para fazer o bem da comunidade, não para se tirar proveito.
Não estou falando, não estou dizendo, repito, que acontece isso com os nossos vereadores. Você não pode dar uma interpretação errônea, não é verdade. Mas eu acho que a partir do momento que você entra na vida política, você está sujeito a críticas, não importa se você vai trabalhar sábado, domingo, uma vez por mês, mas você está sujeito a tudo isso. Então, quer dizer, é fazer, como você disse, repito, fazer o bem, está voltado em fazer o bem para a comunidade. Então, eu acho que deve ser analisado esse movimento. Eu ouço sempre dos vereadores que eles estão ali para atender à população, eles falam isso diariamente em reportagem. Então, quer dizer, se eles estão ali e a população está pedindo, por que não haver mudança? Se eles estão ali para atender a população. E outra, e a Constituição mesmo diz, né, que todo o poder emana do povo. E os agentes políticos, vereadores, prefeitos, são agentes políticos, se a vontade popular é essa, por que não atendê-los? Agora, doutor, o que o senhor tem ouvido também, inclusive nos bastidores, porque deve ouvir muito comentário com relação a isso, sobre a legalidade dessas assinaturas, da legalidade do movimento? A gente sabe que é muito legítimo, muito importante que haja esse movimento aqui em São Joaquim, e a gente vê como que a população está se importando com a política, está se importando com os acontecimentos que têm ocorrido. Mas como que o senhor tem visto? O senhor acredita que isso deve ir para frente? Esse movimento deve conseguir a redução do salário dos vereadores? Vai para frente esse projeto, o senhor acha, doutor? Olha, eu não estive, quando eles estiveram na praça, não fui verificar, eu só ouço comentários que é um abaixo-assinado. Eu acho que o abaixo-assinado não é um meio adequado a pedir a redução. Eu entendo que às vezes podem até ter feito e eu desconheço isso. É fazer um projeto de iniciativa popular, fazer uma justificativa por que desse projeto, anexar a esse projeto e a justificativa, as assinaturas, número de título de eleitor, residência. Eu acho que esse é o procedimento correto e depois encaminhar à Câmara Municipal, que ela vai analisar. Será encaminhado com certeza à comissão permanente, que vai dar o parecer da legalidade e da constitucionalidade do projeto, e depois, se houver a votação em plenária, aí sim a população pode contratar alguém para fazer a explanação desse projeto, como nós já tivemos um projeto aqui de iniciativa popular, que foi da Igreja Católica, pedindo a implantação do feriado do dia de São Joaquim. Foi na época que eu era até vereador. E houve uma pessoa que foi lá, o doutor Edgar, foi lá para explanar sobre o projeto. Então, eu acho que o procedimento correto é esse. Não estou dizendo que eles não estejam fazendo, porque eu só estou, como você disse, ouvindo de bastidores. Mas eu acho que isso daí é legítimo, todos nós, né? Eu também sou joaquinense, eu também posso fazer esse projeto, iniciativa. Então, quer dizer, não há o porquê alguém reprovar. Agora, nos bastidores a gente tem ouvido o seguinte, porque assim, as pessoas que estão organizando esse movimento, colhendo as assinaturas, são pessoas, líderes ligados a partidos políticos aqui de São Joaquim da Barra. E partidos, inclusive, que aprovaram o aumento do salário dos vereadores, do prefeito e do vice. Porque foi aprovado na administração passada, na gestão passada, e no caso, um dos líderes é ligado ao PMDB, e tinham 4 vereadores do PMDB que aprovaram o aumento do salário dos vereadores. Tinham vereadores de outros partidos, inclusive. Então, os líderes do movimento, a gente observa que tem ligações com partidos políticos que aprovaram o aumento do salário. Nesse caso, doutor, acaba caindo um pouco um descrédito também nessa situação, analisando pelo lado de fora e visualizando a questão do lado político, né? Do lado político sim, agora de um descrédito não, porque às vezes essas pessoas que, eu não sei, as pessoas que estão fazendo essa manifestação, não sei se foram elas que votaram, aí seria uma incoerência. Agora, às vezes uma divergência política entre partidos, entre os membros daquele partido, às vezes um pensa de uma maneira e o outro pensa de outra. Então, quer dizer, não vejo nisso. Agora, às vezes, no lado político, para aquele partido, às vezes pode ser ruim, porque por que seus membros lá na legislatura passada votaram a favor e agora um dos seus membros está pedindo a mudança? Então, é questão de ser analisada. Às vésperas das eleições, né, doutor? Porque assim, por que não fez lá atrás, né? Essa é a dúvida das pessoas. Aí chega perto das eleições, aí começam as movimentações,
as críticas com relação a... Poderia ter feito lá atrás para evitar que tivesse pago esses 3 anos o salário desses vereadores, né? Sim, acho que não só qualquer um das pessoas que estão nesse movimento poderia ter feito, como também qualquer outro cidadão, inclusive eu também poderia ter feito esse pedido anteriormente. Você analisar agora, pura e simplesmente, nós estamos próximos a um ano eleitoral, o ano que vem, e fazermos uma ilação que se trata só de uma questão política, eu prefiro fugir desse caminho, de fazer esse subjetivismo com relação às pessoas que estão fazendo. Então eu prefiro, acredito que não seja uma questão política, mas às vezes uma questão ideológica de pedir de redução do salário. Talvez até uma coisa importante, né, doutor? Porque agora a gente sabe que os vereadores se reúnem, através do presidente Pedro Nardelli, a mesa diretora da Câmara se reúnem para a elaboração do salário dos vereadores do próximo mandato. No caso, da próxima Câmara, do próximo vice-prefeito e também do próximo prefeito. E já estava cogitando que o aumento seria em torno de 8%. Então é um momento importante também desse movimento para conter o aumento, porque a gente sabe que a economia está complicada e proibir, né, ou até evitar que haja um aumento, né, desses salários para o próximo mandato, para que haja manutenção desses salários que já estão aí em vigor, né? Isso daí é lógico que eles podem votar até o ano que vem, para a legislatura posterior, e lógico que com essa manifestação, às vezes eles podem ficar um pouco recuados, principalmente porque teremos as eleições em outubro de 2016. Mas é uma questão que tem que ser analisada com detalhe, porque se eles pedirem um aumento de 8%, como você comentou, tem que ter uma justificativa. Exatamente. Qual que é a justificativa? Uma justificativa convincente, todos nós vamos entender, olha, é legítimo que eles tenham esse aumento de 8%, enquanto que todos os trabalhadores às vezes não conseguem esse aumento nas categorias. Então eu acho que tem que se pensar politicamente e também dentro de um bom senso. Eu acho que todos nós temos que pensar isso, olha, vamos fazer uma economia para o município, às vezes uma economia desse aumento ou de uma redução, podemos investir na educação, na saúde. Então quer dizer, sentar todo mundo lá mesmo e conversar. Né? Não vamos partir para o radicalismo, não vamos ficar só criticando porque teve ou não teve aumento. Não, eu acho que é o momento da sociedade. Isso faz parte de um processo democrático. Todos os líderes sentarem e tentar ver o que é melhor para a população. Esse eu acho que é o principal objetivo de tudo isso que vem acontecendo. Doutor, então para a gente fechar sobre esse assunto, de acordo com a sua opinião, é legítimo o movimento. E o salário de prefeito, você considera que não é abusivo, que acho que é o salário correto. Vice-prefeito não deve ter salário, só quando ele assumiu o mandato, né, no lugar do prefeito. E o vereador, no caso, o cargo de vereador, seriam 2 salários mínimos. Correto, então essa é a sua opinião, né? Correto, esse é o meu posicionamento. Concordo que aqueles que vão divergir terão muitas pessoas, mas é um posicionamento e todos nós, eu respeito todos os posicionamentos. Às vezes tem gente que vai às vezes pedir aumento maior, é legítimo isso, e nós temos que aceitar as opiniões. Nós não podemos partir para o radicalismo de achar que só nós estamos certos. Acho que todos, que eu falo, conversar, sentar à mesa e conversar para ver o que é melhor para a população jaquinense. Isso é o principal. Democracia para isso, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, ouvir opiniões para chegar a um resultado positivo para todos nós. Bom, aproveitando sua participação aqui, Dr. Elber Magalhães, presidente da OAB aqui de São Joaquim da Barra, a gente sabe que estamos aí há 1 ano das eleições praticamente, e está quase no prazo final para as filiações, para as trocas de partido, para aqueles que queiram ser candidatos, que queiram fazer parte da política, né, disputando alguma vaga ou na Câmara ou no Executivo, né, que é na Prefeitura. Como que está a sua situação hoje eleitoral, doutor? Não, eu não sou filiado a partido nenhum. Eu, quando vereador, eu era filiado ao PDT. Aí depois houve uma divergência, tinha pessoas que queriam assumir. Eu era o presidente do PDT em São Joaquim, e as pessoas queriam assumir. Para eu não ficar entrando em atrito,
saí da presidência, me desfiliei do partido desde 2005, já não sou filiado a partido nenhum, então eu não tenho assim uma situação definida com relação a partido. Ouvi alguns comentários, até um manifesto no jornal A Voz, né, que eu fico lisonjeado, agradeço essa deferência ao meu nome, mas eu não tenho ainda. Tive alguns convites agora de pessoas que estão fazendo um grupo aí político, um novo grupo político, estiveram no meu escritório me convidando, também agradeço, fiquei lisonjeado, falei isso, mas não tenho ainda uma posição definida, se me filiarei a algum partido ou se tenho pretensões a um cargo político. No caso, o comentário que saiu, no caso até positivamente no jornal, seria uma possível aliança, né, de vice do atual prefeito que está aí, que teria sido convidado, que isso poderia acontecer de você ser vice-prefeito, candidato no caso, né? Sinceramente, não tenho um bom relacionamento com o Dr. Marcelo, acho que ele vem fazendo um bom trabalho frente a São Joaquim da Barra, mas nunca conversamos a respeito de política, de eu ser candidato. Eu acho que ele já deve ter os nomes deles de possíveis candidatos a vice, né? Só fico feliz por essa matéria e alguns comentários na sociedade, mas enfaticamente digo que nunca fui convidado a nada. Bom ser lembrado dessa maneira, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, acho que você ser lembrado, às vezes algumas pessoas reconhecem às vezes alguma coisa que você fez quando vereador, lógico que tive falhas como vereador, eu admito que às vezes errei em alguns posicionamentos políticos, não me envergonho de falar disso jamais, que algumas votações eu deveria ter repensado melhor aquela determinada matéria, mas faz parte. E também eu acho que já estou frente à OAB, vai ser ao final do ano 15 anos frente à OAB, então acho que tem um bom relacionamento e eu acho que não fiquei a desejar à frente nem da vereança e nem junto à subseção. Agora, doutor, o senhor que já acompanhou muito tempo a política, vê as movimentações, o que o senhor acha aí da eleição do ano que vem? Vai ser uma eleição, uma das mais acirradas, mais difíceis até por conta dos candidatos que já se colocam à disposição para o próximo ano, né, para essa eleição, que a gente vê 3 nomes aí se colocando à disposição, 3 nomes fortes, se a gente pode assim dizer, né? De um lado, o vice-prefeito Rodrigo Nicolau, que é um nome forte, a gente sabe de um partido forte aqui de São Joaquim, que é o PT, se colocando o candidato. Temos aí o Wagner, que é do PMDB, que a gente sabe que também é um nome muito forte, aqui no município já foi prefeito. E aí, do outro lado, que deve ser candidato, não anunciou publicamente, deve ser candidato à reeleição, que é o Dr. Marcelo Mian, que deve ser candidato pelo novo grupo político que vem sendo formado aqui na cidade. A gente observa que são 3 candidatos fortes que vão concorrer, caso, pode ter mais candidatos no caso, né? Mas são os que a gente já tem conhecimento que já começam a ser ventilados na mídia, esses nomes. Qual que é a sua opinião sobre isso, doutor? Sem dúvida nenhuma, vai ser, se forem esses 3 candidatos. Ontem também ouvi uma entrevista do presidente do PSDB dizendo que haverá candidato do PSDB, então já tem um 4º nome. São partidos fortes, assim, com exceção do Dr. Marcelo, ainda que parece-me que ele vai sair do PT, eu não vou afirmar, porque também não tenho esse conhecimento, mas se ele sair e for montar em outro partido, será uma eleição muito acirrada, muito disputada, porque são pessoas, todas elas, capacitadas, e eu acho que deve fazer uma eleição politicamente correta, com respeito, com propostas de governo. Isso que interessa para todos nós. Não ataques pessoais. Isso daí, a vida pessoal da pessoa, lógico que pode interferir numa questão depois política, mas não para que eu faça uma campanha como projeto meu atacando alguém. Isso eu discordo, eu acho que tem que ter propostas de governo. Então eu acredito que se forem 3
nomes como você relatou e o que eu relatei agora do PSDB, eu acho que será uma disputa muito boa e o joaquinense verá qual que é melhor para administrar os 4 anos futuros de São Joaquim. Tá bom, doutor, obrigado pela visita aqui hoje no T-Voz. Foi muito importante a gente falar um pouquinho do que acontece, porque as pessoas comentam e a gente, claro, traz aí as opiniões de pessoas capacitadas para responder essas questões comentadas aqui na cidade. Obrigado e sucesso! Eu agradeço o convite novamente, obrigado pela capacitação que você me fez, mas me coloco à disposição de você e de toda a população joaquinense, naquilo que eu puder contribuir de alguma forma, estou a todo momento disponível. Obrigado a vocês.